Da criação de uma justiça especializada até o uso de tecnologias com identificação biométrica nas eleições. Desde 1932, a Justiça Eleitoral teve muitas conquistas. A terceira reportagem da série sobre os 87 anos da Justiça Eleitoral, vamos conhecer os avanços que ocorreram nesse período. A tão sonhada posse veio só em novembro do ano passado, mas a admiração pelas inovações da Justiça Eleitoral já estava lá. O aplicativo e-Título, uma versão virtual do título de eleitor, merece até um destaque do Maurício. Eu acho um aplicativo muito bom, muito bem projetado, né? Tem todas as informações que eu preciso, tanto para votar, né, no dia das eleições. Não preciso nem levar o documento, só o telefone na mão. Ainda tem as certidões de quitação eleitoral e de quitação criminal, de crimes eleitorais. Achei bem completo. A inovação sempre esteve presente na Justiça Eleitoral. Desde 1932, quando o Código Eleitoral publicado naquele ano passou a prever a criação de uma justiça especializada. De lá até aqui, são 87 anos de muito trabalho em nome da democracia. Hoje em dia, a gente já está acostumado a ver campanhas para conscientizar o cidadão. E a preocupação com um bom exercício do voto vem de longe. Com o fim do Estado Novo, lá em 1945, a Justiça Eleitoral fez até vídeo mostrando como seria o voto. Saindo do gabinete, o eleitor exibirá a sobrecarta ao presidente e fiscais de partido. A seguir, depositará a sobrecarta na urna e receberá o seu título devidamente rubricado. O mundo foi se modernizando e, com ele, o processo eleitoral. Na década de 80, foi alcançada uma conquista gigantesca para a segurança das eleições: a modernização do cadastro do eleitorado. Antes de 1986, os cadastros dos eleitores eram cadastros estaduais. Assim sendo, esses cadastros eram estanques e não conversavam um com o outro. Ainda para a eleição de 1986, foram recadastrados cerca de 70 milhões de eleitores que existiam à época, formando-se o cadastro único brasileiro e o cadastro já passou para o meio magnético. Ali, nascia o embrião de uma ferramenta que iria mudar completamente o processo eleitoral brasileiro. A informatização do cadastro foi o primeiro passo para a criação da urna eletrônica. As eleições de 1996 foram as primeiras realizadas com um novo equipamento. Naquela época, mal dava para imaginar que o Brasil iria se tornar referência mundial em votação eletrônica. Mas os avanços do processo eleitoral não pararam por aí. Em 2008, o TSE começou a implementar a identificação biométrica do eleitor. Uma novidade para dar ainda mais confiabilidade às eleições. Com a biometria, o cidadão é identificado pela impressão digital, uma das formas mais seguras de comprovar a identidade de qualquer pessoa. Nos tornamos aí uma maior base de dados biométrica da América Latina e com vários serviços potenciais agregados com a própria Identidade Civil Nacional. Nesse próximo ciclo, né, de 2019 e 2020, a nossa intenção é cadastrar pelo menos mais de 35 milhões de eleitores. E em 2022, 100% do eleitorado cadastrado, que hoje está em torno de 147 milhões. Lá em 1932, a gente celebrava a criação de uma justiça especializada. Hoje, em 2019, a votação eletrônica brasileira é referência no mundo inteiro. E ainda assim, a Justiça Eleitoral continua pensando em inovar e evoluir sempre. Dá para dizer que o eleitor tem muito o que comemorar nesses 87 anos. E amanhã vamos saber como a implantação da Justiça Eleitoral no Brasil contribuiu para o processo de fortalecimento e consolidação da democracia.